Você lembra daquela cena maravilhosa em que Jesus entra em uma sinagoga? Ele está ali entre os mestres da lei, entre os fariseus. Ele abre o livro da lei e ele começa a ler uma passagem de Isaías que diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, entre os fariseus, ele começa a citar uma passagem de Isaías. E aqui tem uma lista de situações que ele cumpriria. Agora eu quero que você foque comigo nesta parte que ele diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o que seria o ano aceitável do Senhor? Se você estiver acompanhando aqui os estudos a respeito das festas do Senhor, Jesus está falando do milênio, ou seja, do 7º milênio, que é também chamado de o ano do descanso, o ano aceitável do Senhor, que também é representado pelo ano do jubileu, quando Deus restaurará todas as coisas. Na antiga aliança, o povo judeu comemorava, celebrava o ano do jubileu. E esse ano do jubileu acontecia na festa da expiação, e eu expliquei em outros vídeos, anunciando o ano aceitável, ou seja, neste ano do jubileu era restaurada todas as coisas. E quando Jesus ele leu que ele foi enviado para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração de todas as coisas, Jesus estava falando a respeito do 7º milênio, quando nós estaremos reinando com Cristo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre o ano milenar, o 7º milênio, o ano de descanso do Senhor, quando a festa dos tabernáculos se cumpre. E hoje eu também vou falar sobre o que nós estaremos fazendo no milênio, porque grandes coisas Deus tem prometido em sua palavra. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Jesus, ele veio para proclamar e cumprir o ano aceitável do Senhor. E nós entraremos neste ano aceitável do Senhor quando o milênio começar e Jesus restaurar todas as coisas. Agora, muitos cristãos ainda pensam que nós moraremos com o Senhor lá no céu, mas na realidade nós estaremos reinando com o Senhor aqui na terra. O reinado de Cristo não é no céu, e nós precisamos entender muitas falas do próprio Jesus, porque quando ele se referia ao seu reino, em boa parte, se não em todas as palavras, ele não citava o reino nos céus, e sim o reino dos céus. Na oração chamada de oração do Pai Nosso, ele dizia assim: quando orares, vocês têm que dizer que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Deus ama o planeta Terra. E você vai notar no livro de Apocalipse que a ideia de Deus não é destruir a terra. A ideia de Deus é formatar, é restaurar essa terra para que reinemos com Ele. E é muito interessante você avaliar essas falas de Jesus, porque lá no Monte das Bem-aventuranças, que está registrado em Mateus capítulo 5, e no versículo 5, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados são os mansos ou humildes de espírito, porque esses herdarão a terra. Então, a ideia do nosso Senhor Jesus Cristo é trazer a sua glória para esta terra, restaurar toda a terra, para que reinemos com Ele aqui na terra. Mas para que esse vídeo não pareça a minha opinião, vamos para os textos para que entendamos que Deus ele restaurará essa terra, Ele formatará essa terra, Ele mudará os céus, Ele mudará todo o firmamento. Por quê? Porque o reino dos céus ele vai descer para a terra. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 21, vamos ler dos versículos 1 a 3, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa aqui é uma clara representação da celebração da festa dos tabernáculos. Aqui Deus estará cumprindo tudo aquilo que Deus mostrou para os judeus na festa dos tabernáculos, que é a 7ª festa. E aqui no versículo 1, João relata que viu novos céus e nova terra. A palavra nova aqui não traz, no grego, a palavra nova ela não traz a ideia de Deus estar refazendo tudo ou construindo algo do zero. A ideia da palavra nova aqui é uma ideia de renovação, é uma ideia de formatação. Deus estará renovando, restaurando essa terra que já existe para que nós reinemos com ele. E ele diz, e o mar já não existe. Aqui, nós podemos confirmar isso em outros textos, mas este mar aqui não são as águas, não é o mar literal. Como você sabe, boa parte do livro de Apocalipse, acredito que 90%, são de figuras. O mar aqui não está falando sobre o mar, sobre as águas que nós conhecemos. O mar aqui está falando a respeito de nações. Lembra da promessa de Abraão? Quando Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó, os seus descendentes, a sua descendência será como as areias do mar. Se é que podes contar, Abraão, conte lá, conte cada grãozinho de areia, assim será a sua descendência. Quando Deus falou para Abraão sobre a areia do mar, ele estava falando sobre cada grãozinho que representa uma pessoa. Muitas pessoas, a descendência de Abraão será numerosa. O mar representa aquilo que está em volta das pessoas. Então o mar representa as nações. Nós podemos testificar esta palavra mar como representando as nações, também quando Jesus ele encontra ali o apóstolo Pedro e ele diz para Pedro, Pedro, agora você será pescador de homens. Mais uma vez, os peixes nesta fala de Jesus representa pessoas, o mar representa as nações. Jesus estava falando para Pedro assim, Pedro, você será pescador de pessoas e eu vou te enviar às nações. Então, quando o apóstolo João ele fala a respeito de que o mar já não existe, aqui ele está dizendo que aquela configuração das nações não vai existir. Mais pra frente eu vou estar falando porque no milênio restarão nações, mas as nações não serão mais divididas, Todas as nações congregarão como uma só nação para cultuar ao Senhor no milênio. Agora, versículo 2 fala que João viu a nova Jerusalém descendo. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu. Deus ele trará os padrões do céu para essa terra, para que reinemos com ele no ano da libertação, neste ano aceitável do Senhor. Agora eu quero que você pense que depois do retorno de Jesus, ele estabelecerá o reinado dele aqui na terra. E todas as nações irão até o Monte Sião para buscar a presença de Deus. As pessoas não buscarão mais a Deus em suas congregações. O mundo inteiro se tornará uma congregação. E quando Jesus voltar, quando acontecer ali a grande tribulação, o arrebatamento, depois da restauração de todas as coisas, algumas nações vão restar e nós precisamos compreender isso. Muitas pessoas perderão as suas vidas, mas muitas pessoas, depois da ira de Deus e depois da grande tribulação, ficarão para o milênio. Restarão nações no milênio e a igreja estará com Cristo reinando sobre essas nações que estarão no milênio. Então Jesus vai estabelecer o seu reinado aqui na terra. Todas as pessoas, todos os povos estarão indo até o Monte Sião para adorar a Deus. E em vários pontos de todo o mundo estarão ali algumas pessoas reinando sobre as nações. Muitos servos do Senhor terão cargos. Vai acontecer também o sacerdócio. Nós somos reis e sacerdotes. E isso não é só uma linguagem espiritual. A igreja estará reinando com Cristo, ensinando as nações que restaram a adorar a Deus no Monte Sião. Vai lá comigo em Miqueias capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças. Em podadeiras, uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Então aqui o profeta Miqueias, ele está nos dizendo que as nações se congregarão para ir ao monte do Senhor cultuar. Sabe este culto que nós frequentamos nas nossas igrejas? Sabe essas reuniões que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor? Existirá um culto, e este culto, esta apresentação será lá em Jerusalém, no Monte Sião. E entre todas as nações existirão ali governantes, e a igreja estará governando com Cristo no milênio. E existem muitos textos falando a respeito do povo de Deus reinando com o Senhor no milênio. Existem muitos textos que falam nos profetas menores, Isaías, Ezequiel, que mostra que o povo de Deus estará reinando sobre as nações e ensinando as nações a adorar a Deus no Monte Sião. A igreja estará reinando com Cristo no milênio, e a igreja terá uma condição espiritual especial, terá um acesso à glória de Deus que ela não tem nos dias de hoje. A igreja terá acesso às regiões celestiais. E olha só o texto que confirma isso. Esse é um dos textos que confirma isso. Daniel capítulo 12. Olha só, a partir do versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui o versículo 2 está falando sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus e a restauração de todas as coisas. Aí Deus vai julgar, olha o versículo 3. Os que foram sábios, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, a igreja terá uma condição espiritual com o seu corpo glorificado, estará reinando com Cristo sobre as nações. Nós participaremos da festa dos tabernáculos, do reino milenar com Cristo. Eu convido você a ler os textos de Oséias. Oséias também fala muito sobre a reunião das congregações e o reinado que nós estaremos reinando com Cristo. Outras passagens de Isaías, eu vou deixar aqui na descrição, quando Deus fala que a igreja estará reinando sobre as nações, e aquele animal que é feroz, ele não vai mais causar danos àquele animalzinho. O leão estará junto com o cordeiro e não haverá mais essa agressividade de toda a criação. Se prepare para estar no reino milenar com Cristo. Muitas pessoas governarão com o Senhor, muitas pessoas serão sacerdotes, muitas pessoas terão cargos. E Deus espera que aqui, nesta vida, ainda com este corpo fraco, com este corpo do pecado, que nós estejamos nos preparando para este reino milenar e para esta glória que nos espera. Deus, ele tem a promessa maravilhosa da salvação, de uma vida nova, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro. Mas ele também tem uma promessa poderosa, porque nós estaremos reinando com Cristo no milênio. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos estudos.